Boa noite. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Olá. Boa noite a todos, bem-vindos para a nossa roda de meditação. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um beijo, Gui. Muito bom. Então, estou retornando aqui para mais um ciclo com vocês. Que bom, porque já fazia um bom tempo, né? Uau! Adoro ir à Aparecida. Que bom, fico feliz. Realmente muito especial. Então, estou chegando aqui para fazer esse ciclo com vocês. Que bom. E espero, então, de alguma forma, contribuir. Então, quando eu vim aqui no lugar da Aline, eu perguntei o que a gente poderia olhar nesse ciclo. Vieram algumas... Eu não lembro de tudo, tá? Desculpa, porque eu não anotei e a minha cabeça, se não anota, ela não funciona. Mas eu lembro que alguém falaram de luto, falaram de aceitação. Se alguém lembrar de mais alguma coisa. Mas eu vou começar falando um pouquinho sobre luto. Depois eu entro, porque eu acho que faz parte do processo de luto falar sobre aceitação. E aí eu finalizo aí com mais alguma coisa, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho sobre processo de luto. Hoje especificamente eu vou falar desse luto que não se restringe só à morte, mas a qualquer tipo de processo que envolva, né, um término, que envolva uma perda, ou seja, quando a gente vivencia algum final, né? Então são muitas as possibilidades aqui. Encerrar um relacionamento, mudar de cidade, perda de emprego, filhos quando saem de casa. E a gente pode viver até luto em relação a nós mesmos. Às vezes no processo de autoconhecimento, eu acabo vivendo o luto de algo que eu reconhecia muito forte em mim, mas eu escolho, né, fazer esse processo de transformação. Então, às vezes eu preciso realmente viver o luto relacionado a algo, né, uma identidade, né, uma parte da minha identidade, enfim. Então, o luto nesse aspecto, tá? E quantas foram, então, né, as vezes que passamos por esse processo, né, desde de criança, porque criança também vive luto, tá? E o luto, para mim, ele surge porque aquilo que dava sentido, segurança, identidade, já não está mais presente ou já não está mais
da mesma maneira. E isso, obviamente, vai mexer com todo o meu emocional. O que gera o processo de luto? Para cada um vai gerar o que é necessário gerar. Tristeza, para outros medo, para muitos confusão, muita ambivalência, e às vezes até uma perda, né? Quando eu falo uma perda de uma identidade, porque às vezes eu vivencio até como que eu vou dizer, a perda de uma parte minha, né? Quando eu tô muito na identificação com algo, então eu acabo vivendo aquilo como perda de uma parte, né, minha. Eu sempre falo para todo mundo que o grande desafio, acho que para mim, no processo de luto, é aceitar o vazio. Porque diante da perda, diante do final, do término, da mudança, enfim, muitas vezes eu vou para esse lugar de vazio. E às vezes é muito difícil lidar com esse vazio, né? Muitas são as pessoas que muitas vezes entram realmente em depressão depois da perda, por exemplo, né, de alguém, e porque não consegue lidar realmente com esse vazio, não consegue transformar esse vazio, porque eu acho que o processo de luto, para mim, ele tem um chamado para alguma transformação, né? E só quando eu aceito esse vazio como parte mesmo do processo da vida, né, vamos dizer assim, é que a gente se aproxima, a gente está mais, estamos prontos, né, para permitir que algo novo floresça, que algo novo aconteça, que algo novo que eu vá em busca, às vezes, de algo novo. Mas eu preciso aceitar e lidar com o vazio de algo que já não está mais presente, já não existe mais, já não é mais do mesmo jeito, enfim. Então, para mim, acho que o desafio maior do processo de luto, independente de como ele está sendo, do porquê que ele está sendo feito, é realmente aceitar que o vazio, ele vai aparecer. E processo de luto, para mim, eu falo que eu costumo chamar que é uma travessia. A gente passa por ele, caminhamos, né, por esse processo, o que é necessário de fato. O ruim é quando eu fico estacionada, quando eu fico parada nesse luto e eu não consigo avançar, eu não consigo caminhar, né? O luto também implica em tempo, e aqui o tempo é muito pessoal, né, de cada um. Então, dependendo do significado que aquilo tinha na minha vida, às vezes é o tempo que eu vou precisar para transformar esse vazio em outra coisa, entende? E aí vou chegar exatamente nisso. Então, implica nesse processo de caminhar por ele, implica no tempo, então que isso vai acontecer, e implica principalmente na transformação. Quando eu falo em transformação, eu estou falando em reorganizar as emoções, porque muitas vezes esse vazio ele vai realmente me exigir essa reorganização emocional. E ele essa transformação também vai permitir essa reconstrução da vida diante daquilo que não existe mais, né? Então é sempre esse chamado para eu poder realmente passar dentro do meu tempo, mas chegar nessa transformação, nessa reconstrução da vida, tá? Então, sim, implica em tempo, abrandar a ausência, sem dúvida.
Então, as pessoas às vezes me perguntam, mas existe um tempo certo? Não existe tempo certo, né? A gente acompanha, a gente vai vendo como essa pessoa está lidando, né, com esse luto. E se ela está realmente nesse processo de caminhar por ele. Isso que para mim acho que é o mais importante. É a pessoa não se entregar a esse vazio, né? Porque às vezes ela se perde nisso, ela ela é tão forte que não fica, esse vazio ele fica muito maior, né, do que a pessoa dá conta às vezes de lidar. Mas a princípio o que eu queria falar hoje é mais sobre esse processo que é muito pessoal, não existe muito certo e errado, mas existe o como, né? Eu vou fazer esse processo para eu conseguir realmente passar por ele e fazer essa reconstrução, na verdade chegar nessa transformação. Tem muitas pessoas que fazem um processo muito bonito e conseguem inclusive transformar algo, porque às vezes não, né? Muitos nesses processos da vida, a gente traz muito aprendizado. E o processo de luto ele também, como qualquer outro, ele pode trazer algum aprendizado. Não que seja uma regra, mas às vezes essa transformação ela vem muitas vezes desse aprendizado e dessa possibilidade que eu dou a mim de reconstruir algo. Então leva um tempo, né, gente, até a gente conseguir fazer todo esse caminhar aí, tá bom? Então, aceitou lindamente esse processo dela ir, né? E que bonito. Eu acho que tem pessoas que, claro, nem todo mundo entra, né, num luto da maneira que eu estou dizendo. Mas eu acredito que seja importante, independente do tempo, da forma que eu vou viver esse luto, seja importante eu experienciar, eu vivenciar aquilo. Porque é como eu dou um significado para aquilo. Eu realmente faço esse processo de aceitar que aquilo já não está mais ali. Então o processo de luto, ele também é importante, tá? Mas tem quem fuja também, né? E aí são outros 500. Mas é isso. O tempo é de cada um, é um processo. E quanto mais eu conseguir fazer trouxer essa aceitação, com certeza esse processo vai me permitir, né, que esse espaço que em algum momento ficou vazio, ele possa florescer algo. Não importa o que é necessário florescer, o que precisa florescer, mas algo precisa ocupar esse espaço. O fato é isso, né? Então vamos lá. Vou começar a meditação, a gente vai olhar um pouquinho para isso, cada um dentro do seu processo, tá bom? E amanhã eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Tá vendo? Mudança. Realmente é um luto duplo, né? São duas... Você tá vendo o quanto de significado tem nisso? Não é pouca coisa mesmo. Saudade sempre será, né? Mas eu preciso aprender também assim como eu tenho que aprender a lidar com muitos pensamentos, tal, eu tenho que aprender a lidar com alguns sentimentos, né? Porque se eu ficar... Tadashi, acho que
provavelmente alguém já falou aqui da autobiografia em 5 capítulos, né? Sobre o buraco que muitas vezes a gente se vê ali. E eu tenho que aprender a não cair mais, né, no buraco. Então, é como se eu falasse, tá, existe, mas o que eu posso, né, fazer com isso para que eu me acolha, para que isso não fique pesado. Enfim, falaremos mais amanhã, tá bom? Sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, alinhe o queixo, repouse as mãos sobre as pernas, traga a sua presença e a gente vai iniciar, tá bom? Então, respire. Faça uma inspiração profunda e ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E a fechar os seus olhos, abra os olhos da alma, volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Relaxe o corpo, vá serenando seus pensamentos, se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Inspire, solte devagar e a cada respiração permita-se estar aqui e agora. E nesse momento, apenas reconheça que a vida é repleta de ciclos. Quais são os ciclos que você está vivenciando nesse momento? É um novo ciclo? Ou o fechamento de algum?
E através da sua respiração, você integra em seu coração que a vida é impermanente. Tudo tem um tempo. E o luto é a forma que o coração encontra para se reorganizar diante da mudança. Respire profundo. Então imagine, visualize e sinta diante de você um caminho. Você caminha e junto com você, você carrega uma mala. E nessa mala estão algumas perdas que você ainda não reconheceu, talvez não aceitou. Então, por um instante, e se for possível a você, visualize abrindo essa mala, reconhecendo o que está dentro dela. Respire, acolha qualquer sentimento que apareça, porque não há certo ou errado, apenas o que é verdadeiro em você. E se é possível, tirar o que está nessa mala e deixar para trás. Se foi possível a você deixar algo para trás, visualize e sinta que o que foi deixado para trás nasce uma pequena semente. E perceba que nada se perde por completo. Que tudo pode ser transformado. Respire profundo, devagar e amorosamente. Entre em contato com seu coração. E mentalize: eu honro os finais que eu vivi. Eu aceito a impermanência da vida. Eu abro espaço para que o novo possa nascer. Respire, integrando cada palavra,
integrando os sentimentos e o que foi possível a você. Fazer de movimento nesse momento. Apenas acolha. Ainda em conexão com seu coração, reconheça algo para agradecer no dia de hoje. Sinta a gratidão no coração. E respire profundo, trazendo a consciência para a sua respiração. Traga a consciência também para o seu corpo. E no seu ritmo, no seu tempo, vai voltando para o aqui e agora. Assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente vai abrindo os olhos. Muito bom. Namaskar. Gratidão. Acho que a gente está sempre em algum ciclo, né? Acho que passando por algum processo, finalizando outro, enfim. Acho que sempre tem algo que a gente possa talvez liberar para permitir que algo novo floresça, né? Enfim, fica a reflexão para cada um aí, o que poderia deixar para trás realmente. E que se acolha nesse momento, se alguém estiver realmente passando por um luto, saiba se acolher e fazer essa travessia da melhor forma que for possível a você, tá bom? Então, obrigada. Amanhã estamos aqui de novo e espero todos vocês. Linda noite, bons sonhos, uma linda quinta-feira a todos. Até amanhã.